Olá, meus irmãos. Ontem foi a abertura das Olimpíadas e muitos cristãos não gostaram de ver a ceia do Senhor profanada pelos representantes do movimento LGBT e do movimento woke, esse movimento que diz que quer acabar com as diferenças e os preconceitos, mas acabam por destruir os elementos que nós já temos historicamente construídos na sociedade. Eu escolhi algumas postagens para a gente comentar, a gente dar uma olhada de cristãos, principalmente pastores que se posicionaram a respeito dessa situação ocorrida nas Olimpíadas, cenas grotescas. Vamos lá, vamos começar aqui com o Rodrigo Cristão. E no final, depois, eu vou comentar por que tudo isso tem acontecido, não só no Brasil, como no mundo. O que é que tem por trás disso aí? Então vamos lá, Rodrigo Cristão, vamos assistir aqui a postagem dele. Pois é, olha isso aqui na abertura das Olimpíadas agora. Santa Ceia com drag queens. Esses são aqueles que exigem respeito, mas não respeitam a fé cristã. Pelo contrário, se a gente falar algo contra eles, somos processados e até investigados pela polícia, né? Pregam o amor e a diversidade para com todos, desde que esses não sejam cristãos. Eles exigem que os tolerem, mas não tolera quem discorda de suas práticas. Essa é a turminha que diz, zombar de mim é crime, mas zombar de Jesus Cristo aí é meu direito, né? É muita hipocrisia. Pois é, ele termina a observação dele deixando o versículo de Gálatas 6,7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pois é, nós vivemos numa sociedade que zomba do evangelho, zomba do cristianismo, e infelizmente isso só vai acabar quando Jesus voltar como juiz, como rei e acabar com todas essas coisas. Concorda aí com o Rodrigo Cristão? É isso mesmo? Comenta aí embaixo. Vamos observar aqui agora a postagem do pastor Jorge Noda. Jorge Noda, ele disse o seguinte: para que ninguém tenha dúvidas da agenda globalista, diante dos olhos do mundo, onde um número incontável professa a fé em Jesus, essa afronta e blasfêmia é uma mensagem clara. Inclusive há uma criança ali, sim, a criança aqui do lado esquerdo. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Por outro lado, como devemos ter compaixão de tantas vidas perdidas, como nosso Senhor, que diante da fúria daqueles que o crucificaram, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que elas possam conhecer o verdadeiro Senhor da verdadeira ceia do Senhor. Até a morte nunca será tarde para buscar salvação, por mais que tenham mergulhado no pecado. Arrependimento e fé em Cristo, esse é o caminho. Depois será tarde demais. Veja o que disse Jesus: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Pois é, aqui o pastor Jorge Noda, ele mostrou a sua indignação em relação ao que aconteceu, mas como nós somos cristãos, temos que amar essas pessoas e torcer, orar, interceder para que elas possam encontrar o verdadeiro Senhor Jesus Cristo e ter suas vidas transformadas, né? Vamos olhar aqui, pastor Felipe Niel postou um vídeo interessante. Reflexões sobre o que nós vimos na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Primeira coisa, beleza não é relativo, existe um padrão de beleza. Compare aquele homem azul, nu, no meio das frutas, na mesa, com a Celine Dion cantando com as luzes da Torre Eiffel, cantando naquela belíssima apresentação. Beleza não é relativo e o progressismo exalta a feiura ao invés de exaltar a beleza. Segundo, o cristianismo é a ameaça.
É por isso que o progressismo nunca ataca o budismo, nunca ataca o islamismo, nunca ataca nenhuma outra religião. Porque elas não são ameaças ao mal que eles propõem, ao mal que eles buscam avançar. O cristianismo é a verdadeira ameaça. Terceiro, a normalização do inimaginável. Quando eu era criança, era inimaginável pensar que o que passou hoje, numa sexta-feira à tarde, em TV aberta, passaria numa TV aberta num dia à tarde, onde crianças estão ali assistindo e hoje milhares ou milhões de crianças foram expostas a coisas que elas nunca viram em toda a vida delas. Elas foram expostas hoje, no momento que elas estavam ali para ver uma festa, um show, uma abertura, um espetáculo belo, como sempre foram as aberturas dos Jogos Olímpicos. Nas Olimpíadas, essa é a quarta, nas Olimpíadas é escancarado, mas na mídia aparece de forma velada. Nos desenhos animados, nos livros didáticos, no Duolingo, está lá também, de forma velada. Fique atento. Isso nos traz a quinta, a coisa que eu gostaria de falar para você. Pai, mãe, é sua responsabilidade proteger seus filhos dessas coisas. É sua responsabilidade como pai e mãe. E por último, mas muito mais importante, Jesus vence no final. O texto nos diz que toda língua se dobrará, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, confessando que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Não se desespere, coloque a sua esperança em Cristo e confie naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Faça a sua parte, cumpra a sua responsabilidade como cristão, como pai e confie no Senhor Jesus. Excelente observações do pastor Felipe Niel. Realmente nós devemos proteger as nossas famílias, porque essa é uma agenda que tem aumentado no mundo todo e não vai parar. Infelizmente, esses valores contra a família serão atacados com mais frequência. Mas Jesus vence no final, essa é a melhor notícia, né? Ore para que quando Jesus Cristo voltar, a sua família esteja entre os vencedores. Pastor Paulo Won também fez as suas observações. Além do mau gosto geral, na minha percepção, das coisas que aconteceram aí na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024, aquela cena lá do claro escárnio contra o cristianismo da última ceia. Olha, nem nas Olimpíadas dos países comunistas, na antiga União Soviética, em 80, na China, nós tivemos algo tão brutal contra o cristianismo, e isso deve ser veementemente repudiado por todos nós cristãos. Foi totalmente desnecessário, foi uma afronta. Por que só o cristianismo é retratado dessa maneira, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Por que só o cristianismo? E a resposta a gente viu no vídeo anterior. Felipe Niel falou que a verdadeira ameaça é o cristianismo que transforma vidas, o cristianismo que realmente quer oferecer uma proposta verdadeira de salvação para esse mundo. Pois é, infelizmente isso aconteceu e como Paulo bem relatou aí, nunca antes na história das Olimpíadas algo foi tão escancaradamente grotesco contra os valores judaico-cristãos. Pedro Dutti, ele se manifestou na opinião dele, ele disse que não é secularização, isso é profanação. Então, assim, a secularização é tirar o sagrado do seu devido lugar e jogar na sociedade como se não tivesse valor algum. E profanação é realmente você querer ofender as coisas sagradas, as coisas de Deus. Foi isso que ele mencionou na postagem dele. Ele comentou aqui, né? O que assistimos foi profanação. Esta implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. Depois de ter sido profanado, o sagrado perde a sua aura e acaba restituído ao uso comum das pessoas. Vamos ver o que o pastor Lipão disse.
Pastor Lipão, ele disse o seguinte: na abertura das Olimpíadas, a agenda ideológica anticristã atacou novamente. É verdade? Sim, é verdade. O que impressiona é o mundo cristão olhando e normalizando essa ofensa ao cristianismo. Ou seja, muitos que se dizem cristãos olharam e falaram o famoso nada a ver, nada, foi só uma encenação e está tudo certo. Aí ele continua: é bizarro que fazem isso sob o pretexto de exigir tolerância, mas a pergunta é, será que genuinamente a agenda woke quer respeito e dignidade para as minorias ou quer destruir e ofender aqueles que não são adeptos de suas práticas? A resposta a gente viu ontem. Tudo isso é uma afronta a um Deus que amou o mundo ao ponto de se revelar, esvaziando-se de sua glória, e a um povo que ama o próximo. Não tem como concluir que isso é uma sina odiosa contra o amor, a verdade e a luz. E aqui ele deixa o texto de Romanos 1, 18, 23, depois leiam com cuidado. E ele termina dizendo: o cálice da ira está quase transbordando. Pois é, enquanto o cálice da ira não transborda, que possamos interceder por essas pessoas que lutam com todas as suas forças contra o Evangelho. Pastor Jeremias Pereira, ele colocou a imagem aqui, e aqui ele disse aqui em cima: a zombaria, o preconceito e a perseguição. Mas embaixo ele colocou a foto da verdadeira ceia do Senhor, dizendo: ninguém pode parar a igreja do Senhor. E ele foi curto, sucinto aqui e disse: vamos orar pelos que perseguem e pregar a Cristo. Cada geração na história do mundo é semelhante à geração dos dias de Noé, ou seja, tudo se repete. Corrupta e pervertida, essas são as gerações. A Igreja de Cristo é o Noé enviado por Deus em cada geração. Crê nas promessas do Senhor, obedece com fidelidade ao Senhor, proclama a esperança e o juízo de Deus, aguarda o livramento do Senhor e deixa nas mãos de Deus o juízo para com os perversos e descrentes. Então, ame essas pessoas, se posicione contra, isso é direito nosso, mas o juízo está nas mãos de Deus. Pastor Tiago Alicerce porque é a igreja que ele lidera, Tiago Santana, ele disse o seguinte: eles falam em incluir, mas deixam claro a quem desejam excluir, por final aniquilar. Eles praticam um novo tipo de colonialismo cultural, empurrando o seu ideário elitista da sua religião woke. Depois vocês pesquisem mais sobre o wokeismo. Eles querem ditar ao mundo a moral que consideram superior e impor as suas crenças, praticando o que acusam os cristãos de fazerem. Pois é, se os cristãos tivessem feito uma peça, como diz aí, zoando o movimento LGBT, nós iríamos ser taxados de homofóbicos, LGBTfóbicos e por aí vai. Mas como as ofensas são contra os cristãos, você não vai ver nas notícias isso ser considerado como cristofobia, né? Felizmente é assim que funciona. Por quê? Porque a mídia já está toda harmonizada com esse movimento woke, esse movimento contra os valores do Ocidente. Continuando aqui, o Tiago diz: eles querem ditar ao mundo a moral que consideram superior e impor as suas crenças, praticando o que acusam os cristãos de fazer. Eu já tinha lido. Esse progressismo é um movimento autoritário, uma agenda religiosa narcisista. Isso é uma agenda religiosa. Eles transformaram esse movimento deles na sua própria religião, como nós vamos ver o pastor Guilherme de Carvalho falando. E depois ele continua o post aqui, depois vocês podem dar uma olhada. Guilherme de Carvalho, ele disse algo nesse sentido. Guilherme de Carvalho disse o seguinte: quando eu digo que a cultura terapêutica é uma religião, não falo metaforicamente, é uma religião secular, com outro sagrado, com sua própria noção de bem-aventurança, seu culto ao self, ao seu próprio, ao seu interior, ao você mesmo. E seus santos e heróis, no caso pessoas LGBTQIAPN+, que venceram o mal, o armário e atingiram a plena autenticidade.
A peculiaridade é que essa religião, ou para-religião, resulta da fusão entre uma versão deturpada da compaixão cristã com uma ética epicurista e terrena. O resultado é uma inversão do cristianismo, seu oposto, o que no Novo Testamento se chama o espírito do anticristo. E ele faz uma provocação no final para que a gente possa refletir. Agora pensem comigo, meus caros, a serviço de quem estão os crentes progressistas que abraçam essa cultura? A serviço de quem estão os que tentam infiltrar essa abominação nas igrejas evangélicas? A serviço de quem estão as elites anticristãs do mundo ocidental? Pois é, quem tem visão espiritual sabe. Eles estão a serviço de quem? E não me importa, God's Gonna Take You Down, talvez ele tenha feito uma referência que é uma música do Johnny Cash, God's Gonna Cut You Down, né? Deus vai cortar, Deus vai derrubar todos eles. Pastor Renato Vargens sempre se posiciona e ele resumiu a situação da seguinte forma: a ceia do Senhor foi a celebração da nova aliança em Cristo. Naquela ocasião, os apóstolos tiveram a convicção de que por causa de Jesus experimentariam a vida eterna. Satanás tenta imitar a verdade celebrando a mentira. E o que aconteceu em Paris é um simulacro da esperança, onde a fé não está em Cristo, mas na humanidade perdida e caída que jamais poderá oferecer vida eterna e livre. Pois é, resumiu o fato e a situação espiritual do que aconteceu. E aí, aqui não tem como nós não envolvermos um pouco de política, porque essa é uma agenda que está sendo aderida pelos políticos e difundada pelos políticos. A Bia Kicis, ela que é deputada, ela fez esse post aqui, relembrando algumas falas do, até hoje, presidente do Brasil. Olha o que ele falou, Lula disse uma vez. E aí vocês vão entender porque isso não é algo que está acontecendo só no Brasil, mas na França, porque ele cita o Macron no vídeo e cita o chanceler Olaf da Alemanha. Tá bom? Então, observem aí o que os políticos que são adeptos dos movimentos progressistas querem fazer com o mundo. Direita no mundo inteiro, pátria amada, costumes. Pera, colocado no começo. Direita no mundo inteiro, pátria amada, costumes e religião. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Entenderam? Então, esse é um movimento articulado mundialmente. Isso não é algo só do Lula, não é só do Macron, mas isso também acontece em outros países, basta observar o Canadá também, e outros países da Europa que infelizmente já sucumbiram à agenda woke e estão colhendo aí os frutos de uma sociedade deturpada e sem valores. Para quem ainda acha que foi uma montagem, um vídeo, alguma coisa no sentido, apesar de não ter sido, isso foi veiculado aí na mídia, tem uma reportagem aqui que saiu na Gazeta do Povo, já estava até aberto aqui, mas diz o seguinte, reportagem aqui de 30 de junho de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na noite desta quinta que os movimentos de esquerda enfrentam, ou seja, eles querem se opor ao discurso da direita de costume, família e patriotismo, ao mesmo tempo em que diz ter orgulho de ser chamado de comunista. Pois é, então esse
Essas posturas são principalmente de movimentos comunistas, como nós vimos na história, não é nada escondido, são fatos, basta pesquisar, não precisa ninguém falar que eu estou inventando. A declaração foi dada durante a abertura do 26º Encontro do Foro de São Paulo, 26º Encontro do Foro de São Paulo, que alguns falavam que o Cabo Daciolo estava inventando e que não existia isso, né? Pois é, que já foi o 26º Encontro, tá? Ficou primeiro não. Realizado em Brasília com os movimentos de esquerda da América Latina. E aqui, abre aspas, aqui no Brasil enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo. Ou seja, enfrentamos o discurso que a gente aprendeu historicamente a combater. Ou seja, historicamente, o comunismo e o socialismo sempre tentaram enfrentar o discurso do costume, da família e do patriotismo. Então, se você é contra os costumes, contra a família e o patriotismo, você vai concordar com a fala do presidente Lula aqui, né? E tem várias outras falas dele por aí na mídia. Mas se você ainda apoia esse tipo de pensamento, tudo bem, direito seu, você vota em quem você quiser. Eu, como cristão, eu vou sempre me posicionar contra esse tipo de fala, né? Isso é questão de liberdade. Quem quiser concorda, quem quiser discorda, mas o cristão, ele segue a palavra de Deus, o cristão verdadeiro, e o que for contra a palavra de Deus, eu rejeito, independente do político, porque a palavra de Deus é que prevalece acima de Lula, e aí eu vou citar o Bolsonaro, porque sempre é assim, falou do Lula e não falou do Bolsonaro, falou do Bolsonaro e falou do Lula, sempre assim. Mas é isso que deve acontecer a Bíblia, acima de qualquer homem, acima de qualquer político. E aí, o que é que você achou desses eventos que aconteceram nas Olimpíadas? Você, como cristão, o que é que você tem feito? Tem orado pela sua família? Tem orado por essas pessoas que estão perdidas aí no mundo e precisam de um encontro verdadeiro com Deus, e a igreja acolher com sabedoria essa turma, esse pessoal? Então é isso, reflexão fica aí para a galera. Grande abraço e que Deus abençoe a todos.